Amém? Deus é bom, sempre é bom. Deus tem algo especial para, como sempre, todo domingo, Ele sempre tem algo especial para nos falar. E hoje não é diferente. Então presta atenção, tá? Presta atenção, Deus tem algo muito, muito especial para nos ensinar. Especialmente se você estiver vivendo ou viveu ou provavelmente viverá a mesma experiência de Isaías, tá? E Deus tem algo para nos ensinar, para nos falar, como sempre, através da sua palavra, através dessa graça maravilhosa, desse amor infinito, dessa bondade sem limite, que se manifesta em nosso favor. Talvez muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, principalmente quando Deus silencia e não nos fala nada. A gente pode até pensar que Ele não está fazendo nada, mas não. Deus está operando, está fazendo, está realizando. E o silêncio muitas vezes é um momento onde a gente precisa parar e ter a certeza que nós precisamos conhecer mais, compreender mais esse Deus, para que a gente possa andar debaixo dessa graça infinita que é nos concedida, não porque merecemos, mas porque Ele é bom, porque Ele nos escolheu. E não depende de nós, depende dele. E quanto mais compreendemos essa graça, compreendemos mais deste amor, mais a gente descansa. Aí o Salmo 23 faz total sentido para a gente, que é aquele momento quando Davi falando, fala, olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque a sua vara, teu cajado me consola. Então, muitas vezes a gente passa, e todos nós passamos. Mas Isaías não foi diferente isso, passou por esse momento, talvez não um só, mas o relatado que a gente tem de forma mais clara é esse momento. E a gente tem algo para aprender sobre isso, porque isso faz parte da nossa vida. Isso são circunstâncias da vida que a gente participa e revela simplesmente a nossa fragilidade. O que nós equivocamos muitas vezes, ou estamos errados na nossa forma de entendimento, é achar que Deus está procurando pessoas perfeitas. Deus quer pessoas perfeitas. Não, Deus não está buscando pessoas naturais perfeitas. Ele está buscando pessoas que têm um coração sincero, que são fiéis, que perseveram na jornada, não desanimam por causa das dificuldades, dos vales que a gente tem que passar, das nossas lutas que temos. Pessoas que, errando, falhando, pecando, mas que têm um coração que se arrepende de cada erro, de cada falha, que não desiste da jornada, não desiste da caminhada, que deseja aprender, conhecer, compreender cada vez mais da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós pensamos, eu quero amadurecer mais, quero errar menos, quero falhar menos, quero glorificar mais a Deus. E a gente pisa na bola, e pisa feio. Mas Deus continua sendo fiel apesar de nós, apesar de tudo isso, porque Ele quer que nós aprendamos a depender da graça de Deus. E é isso que a gente precisa, é isso que tira o peso da jornada. É isso que tira assim, aquele cansaço que muitas vezes a gente sente de desanimado, de fazer e não ver resultado. De muitas vezes acharmos que nós somos o bolo da cereja. Só eu, Senhor. Só eu entendo, só eu compreendo, só eu estou fazendo. Aí Deus silencia, nos mostra, nos fala e diz, não, tem muito mais. Além de ter muito mais, Ele revela tudo isso de uma forma tão maravilhosa, nos chamando para viver, andar e depender dEle, apesar de nós. Apesar de quem somos, apesar de nossos erros e nossas falhas. A única coisa que o Senhor quer de nós, que nós aprendamos a viver debaixo da graça. Depender da graça de Deus. Como fomos salvos pela graça, como somos salvos pela graça, Ele só quer que a gente aprenda a viver debaixo dessa graça. Amém? E é sobre isso a palavra. Basicamente, é isso a experiência de Isaías, e é sobre isso que a gente vai falar. E
E muitas vezes a gente acha que situações miraculosas, tá, seriam fatores que aumentariam a nossa fé, que faria com que a gente fosse pessoas fiéis, que honrassem a Deus. E não é, tá? Não é. Não são essas coisas que fazem de nós pessoas mais maduras, pessoas mais comprometidas e mais fiéis com Deus. Se a gente olha ao longo da história do povo de Israel, é o que a gente viu. Abertura do mar, passar pelo mar, água no deserto, comida no deserto. Foi um povo fiel? Não foi. E será que nós somos diferentes deles? Não somos. A experiência de Isaías mostra o que para nós? A mesma realidade, o milagre que ele passou, que ele fez, e pisa na bola. Mas é normal. Quem foi Isaías? A gente precisa entender um pouquinho quem é Isaías, quem foi. Talvez ele tenha sido assim, um dos maiores profetas. Se lembramos bem do livro, tá? Tem a situação logo no início da sua vida, quando ele tem o vislumbre da glória de Deus, de tudo que ele é, de tudo que Deus é, e ele proclama a glória de Deus, essa santidade, tudo que representa. E o que ele vê? Ele vê o seu pecado, tudo, e ele confessa esse pecado, a sua iniquidade, mas o que faz Deus? Vai lá e remove esse pecado. Remove a sua iniquidade. Isso está lá em Isaías 6. Então, assim, se você quer conhecer um pouco de quem foi Isaías, esse profeta, que ele passou, que ele enfrentou, leia o livro de Isaías. E você vai aprender um pouquinho mais com este homem, tá? Pois, à medida, assim, ele é uma demonstração clara de que, à medida que a gente conhece mais a Deus, mais a gente entende que não dá para confiar na gente, que precisamos conhecer mais, confiar mais em Deus. E na realidade, isso foi o resultado do encontro dele com Deus. Por isso que, quando a gente quer experimentar um crescimento espiritual, nós precisamos ter uma consciência dessa santidade, uma consciência de quem é Deus, uma compreensão de tudo o que Ele é, da sua glória, e é uma jornada que a gente cresce neste processo. Talvez poderíamos ter a mesma experiência, visualizar o que ele visualizou, mas nós não passamos por essa experiência, a maioria de nós. Mas ele passou e foi isso que viu, foi isso que o conduziu a um processo não só de arrependimento, mas quando Deus fala acerca da nação de Israel, da situação que estava, o que Isaías faz? Ele se coloca à disposição e ele diz, envia-me a mim. E Deus chama ele para isso. E o prepara para isso e ele faz isso. E quando a gente olha essa jornada dele, a gente vê que não foi fácil. Ele falava e o que acontecia? Ninguém ouvia. Não havia arrependimento, não havia resultados. E muitas vezes o que nós pensamos na nossa jornada é a gente quer resultado, a gente quer ver resultado. Mas para Deus isso é importante? Não. O mais importante é a nossa fidelidade com o chamado que nós temos e continuarmos a fazer o que nós temos que fazer. Nós não estamos aqui para salvar almas, nós não estamos aqui para converter pessoas a Cristo, nós não estamos aqui para fazer ninguém amadurecer. O chamado é de Deus, a obra é de Deus, quem dá o crescimento é Deus, quem leva ao arrependimento é Deus. Aí você pergunta, qual é o meu papel? Ser fiel a Deus. Revelar a glória de Deus. Crescer, amadurecer, para que cada vez mais possamos revelar Cristo através do que nós fazemos. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. E foi isso que a gente precisa entender. Por isso, esse entendimento que a gente tem é importante. Isaías foi um dos que mais falou acerca e apontou para Cristo. Ele falou do nascimento virginal, ele falou do governo eterno, ele falou do ministério salvador de Cristo, ele falou do sofrimento substitutivo. Isso tudo está lá em Isaías 53, está lá em Isaías 61, Isaías 9. Então são textos que a gente vê que ele está apontando. E ele foi um dos profetas que mais falou acerca de Cristo. E ele também falou acerca do reino de Cristo, o reino futuro, o reino eterno. Então,
deixando claro uma coisa, que quando a gente começa a aprender a olhar as Escrituras, o Antigo Testamento, a gente vê e compreende que ela aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Então, o que a gente vê na vida de Isaías? Ele foi um homem que contemplou a grandeza de Deus, ele foi um homem humilde no reconhecer a sua realidade, ele foi um homem transformado pela graça de Deus no que ele fez, no que ele realizou, um homem disposto a obedecer. Ele obedeceu, mesmo que toda a realidade que ele vivia não fazia nenhum sentido do que ele tinha que proclamar, do que ele tinha que anunciar e o que ele sofreu por causa disso. Um homem fiel em tempos difíceis. Ele pregou mesmo quando as pessoas não queriam ouvir. Isaías, talvez o que possa resumir sobre Isaías, diz assim, olha, Isaías foi um homem confrontado pela santidade de Deus, quebrantado por seu pecado, restaurado pela graça e enviado para proclamar fielmente a glória de Cristo. Esse mesmo chamado é o nosso chamado. A nossa responsabilidade, o nosso papel é sermos fiéis. Obedecermos não para alcançar favor. Obedecermos por gratidão por tudo que Deus fez sem qualquer merecimento da nossa parte. E fundamental, revelarmos as virtudes de Deus nas nossas relações. Crescermos nesse sentido. Não é que nós vamos ser como o Senhor perfeito. Não é isso. Mas é sermos fiéis nessa jornada, como Paulo fala. Prossigo, não desisto da caminhada. E sei que não alcancei, mas eu não desisto disso, eu continuo nessa jornada. E essa é a jornada que nós somos chamados para viver. Por isso, quando a gente lê o texto, olha a situação. O texto dessa semana está em 1 Reis 19. Mas eu queria ler alguns versículos que antecedeu, para que a gente tenha a noção clara do que ele passou. Em Isaías 18, diz assim, em 1 Reis 18, diz assim, logo no versículo 1, e muito tempo depois, 1 Reis 18, versículo 1, e muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, o Senhor disse que haveria seca em Samaria, 3 anos de seca. Então ele vem, depois desses 3 anos, o Senhor veio a Elias dizendo, vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Isso no versículo 1 e 2. No versículo, depois de ele ir justamente ao encontro, aí tem a história no meio do capítulo de que Acabe vai procurar justamente onde tem água, esse tipo de coisa, junto com Obadia, seu servo. E aí, então, no versículo 15, diz assim, Elias respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe... Sou eu que estou chiando, não? No verso 18. Alô? Aí sou eu que não estou me ouvindo. Alô? Amém. Então no 18, Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel, quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo, convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. E aí Elias, no versículo 21, depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou. Olha Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos
e cortando-o em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu. É uma boa proposta. Bom, e aí começa a ladainha, porque Elias dá a chance justamente dos profetas de Baal tomar a iniciativa e fazer. E passam o dia inteiro fazendo isso lá, e ele até mesmo tira sarro em alguns momentos. Se você ler o texto, provavelmente Baal está dormindo, tudo, esse tipo de coisa. Então você leia. É interessante ler por causa disso. E aí, então, depois de muito tempo, então Elias disse a todo o povo, lá no versículo 30, aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinham vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. No 34, então disse, encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais, façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e lenha, as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso fez desse povo fiel? Não. Bom, então mas vamos continuar. Então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles o prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. E aí termina essa primeira parte, depois Elias vai orar, aí desce chuva para chuchu. Aí nós entramos no texto da semana, que é o que vai ser a palavra. Diz assim, lá em 1 Reis 19, Acabe contou a Jezabel, a mulher dele, tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a essa hora eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ou seja, o que ela tinha prometido para Elias? Matá-lo. Só isso. Nada mais, nada menos. Elias ficou com medo. Verso 3. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berzeba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado, sobre as pedras em brasa, um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias?
A gente muitas vezes pergunta, por que Deus faz essas perguntas tão óbvias se ele já sabe a resposta? E é isso que a gente precisa aprender, porque Deus constantemente está nos fazendo as mesmas perguntas e a gente não dá uma resposta diferente de Elias. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. E Elias foi. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, da mesma maneira quase que a anterior. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. A resposta de Deus para Elias. Mas o que isso significa para nós e o que podemos aprender com tudo isso na vida de Elias quando a gente olha algo semelhante ao outro profeta que foi Isaías? Primeiro que a gente observa é algo no texto que fica muito claro para nós e que fala do quê? Primeiro, a fragilidade do homem diante de suas fraquezas. Foi o que aconteceu com Elias. O que ele tinha feito? Mandou descer fogo do céu. Desceu o fogo do céu. Ele sabia, ele conhecia o seu Deus. No dia seguinte, o que ele estava? Com medo de morrer, porque a mulher prometeu. Deus que o havia guardado e protegido durante muito tempo, porque ele não era benquisto no reino de Israel. Ele era uma pedra de tropeço, principalmente para Acabe e Jezabel, claro. Apesar de tudo isso, ele se mostrou que ele revelou a fragilidade. E nós somos diferentes? Não somos diferentes dele. Talvez a gente não tenha visto e nem tenha participado de milagres como Elias fez, mas ele se mostrou uma pessoa frágil. Agora a pergunta, o que ele revelou? Ele revelou o cansaço, que é o que ele fala, que nós sentimos muitas vezes na jornada. Cansado de fazer e não ver resultado. Porque Elias pregou. Quem respondeu? Que a gente sabe? Ninguém. Teve essa situação dessas pessoas que reconheceram, pelo aquele manifestar de poder, que o Senhor era Deus. Mas a gente olha a história continuando, a gente vê que não mudou muito. Então, assim, nós, como ele, a gente fica limitado a essas nossas fraquezas. A gente não aprende, vamos dizer assim, a confiar em Deus e a descansar em Deus. Saber que Ele é Senhor soberano. Mas o que é importante a gente entender é que Elias falhou porque ele era humano, como nós. Mas como Deus lidou com essa situação? O que Deus fez? E se a gente dá uma olhada nessa história e dá uma olhada para trás, em toda a história do ser humano na relação com Deus, a gente vê que Deus não agiu diferente. Ele não agiu diferente com Adão, não agiu diferente com cada um que pecou, com Jacó, sabe?
A gente precisa aprender isso e observar essas coisas. Pois é isso que nos conduz a entender aquilo que a gente está vivendo e passando. Primeira coisa que Deus faz, ele repreende Elias? Não, Deus não repreende Elias. Ele dá descanso, ele dá o alimento, ele renova as forças, ele prepara por aquilo que ele vai falar com ele. Não foi o que aconteceu? Estava cansado, dormiu debaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvore que pode chegar até 7 metros de altura, tá? O que a gente observa? Isso. Deus age dessa maneira. Ele não chega batendo. Ele procura suprir aquilo que são as necessidades para que a gente possa compreender o que ele deseja falar. Para que, depois que ele deu esse descanso, que renovou, que mandou ele caminhar 40 noites e 40 dias até o Monte Horebe, aí Deus fala com ele. O Senhor conhece as nossas limitações. Ele não precisava ter perguntado nada para Elias. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas por que ele faz isso? Para que nós reflitamos. E se a gente pega a situação na vida de Elias, o que a gente observa? Ele tinha a realidade completa de tudo aquilo que estava acontecendo? Não, a realidade para ele estava incompleta. O que acontece? Quando Deus pergunta o que está fazendo aqui, o que a gente vê? Não é porque, aquilo que eu comentei, não é porque Deus não sabe, mas porque Elias precisava refletir. Como nós, muitas vezes, precisamos refletir diante daquilo que nós estamos passando, enfrentando, para que a gente aprenda a descansar como Elias. O que Deus estava querendo com Elias? Que ele examinasse o seu coração. E não é o diferente conosco. 2 vezes, Elias responde, bem dizer, as mesmas coisas. Foi fiel, Israel abandonou alianças, profetas foram mortos, só fiquei eu. Parte disso era tudo verdade. Onde estava o erro de Elias? Só fiquei eu. Na realidade, ele estava se sentindo como se fosse o único, o bolo da cereja, o único que foi fiel, o único que honrou a Deus. E aí a gente aprende que não. Deus revela para ele depois que haviam 7.000 lá que não tinham dobrado o joelho a Baal e nem beijado os seus pés. E muitas vezes é essa situação que a gente passa. A gente acha que somos só nós que temos entendimento, só nós compreendemos, só nós estamos fazendo. Aí Deus, de repente, quando a gente está cansado, desanimado, tá, que está querendo desistir da jornada, Deus chega e fala o quê? Filhote, não. Tem um punhado passando pela mesma realidade, enfrentando as mesmas coisas, sendo fiel. É isso que a gente precisa entender. Deus deseja que seus filhos sejam fiéis diante dos cenários, mesmo que a gente não compreenda o que está acontecendo. Então Elias não entendia. Embora ele achasse que era o único, Deus fala para ele, não, tem 7.000 ainda que não endodou. Aí a gente pensa, qual era a população de Israel naquela época? Eu não olhei sobre isso, mas com certeza era bem mais do que aquilo. O que a gente aprende? A história do homem, do ser humano, a história da redenção. Nada é por acaso, nada foge ao seu controle. E o que a gente precisa aprender a observar é que, mesmo diante da maldade humana, Deus é capaz de transformar aquilo em algo bom, para revelar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. A gente talvez não entenda todas as coisas. Quando a gente olha, por exemplo, no livro de Atos, naquela situação onde Pedro foi preso, lá fala, Tiago foi assassinado, mas Pedro foi preso. E não só preso. Aí a gente vê a situação e a realidade de Pedro naquele momento. Pedro sabia do quê? Estava com 2 guardas do lado. A única certeza que ele tinha, o que Herodes queria fazer, o que era? Matá-lo. Então, qual era a expectativa de Pedro? Ia morrer no dia seguinte. Aí Deus, o Senhor, manda um anjo para libertá-lo. O que Pedro estava fazendo? Agoniado? Orando? Como os irmãos estavam orando lá na casa da mãe de Marcos, de João Marcos? Não, Pedro estava dormindo. Agora você imagina, se você souber que você vai morrer amanhã e que não tem escapatória, o que você vai fazer? Vai descansar em Deus como Pedro e dormir? Está renovado para morrer no dia seguinte? Ou vai lamentar? Tanto que a situação é tão crítica que Pedro só entende que está liberto depois que ele saiu dos portões, porque até lá ele não achava que
não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas e Tiago que foi morto, Deus não queria? É isso que a gente precisa entender. Deus é o dono da história. Ele não está preocupado com a minha vida no sentido do que vai acontecer. Se eu tenho um propósito a cumprir, ele me preserva. Se eu cumprir o meu propósito, ele me leva. Sem crise, sem problema. O que eu preciso aprender é descansar. Se eu perdi o emprego, qual é o propósito disso? Não sei. Mas quem está no controle? É Deus. É assim que a gente precisa aprender a olhar as coisas. Vai ser fácil? Deus não prometeu facilidade para nós. O Senhor Jesus não prometeu em nenhum momento uma vida tranquila, uma vida abastada, sem problema. Não, Deus não prometeu isso para nós. Ele nos prometeu que teríamos da sua paz, que era o que Pedro estava fazendo quando estava dormindo, quando foi ser liberto. Mas no mundo nós passaríamos por aflições. A aflição é luta, é problema, é dificuldade. É coisas que a gente não compreende o propósito. Ou o vale da sombra da morte que a gente não entende, mas que Deus está trabalhando. Como Deus falou com Elias? É isso que a gente precisa lembrar. Foi através do terremoto? Não. Deus pode falar através do terremoto? Pode. Através do fogo? Não. Deus pode falar através do fogo? Pode. Foi através da ventania que estava arrancando as rochas? Não. Como Deus falou com Elias? No sussurro. É no sussurro que muitas vezes Deus fala. Nós queremos limitar Deus àquilo que são as nossas expectativas e Deus usa qualquer meio, de qualquer forma, para nos falar, para nos conduzir na jornada. O que a gente precisa aprender a sermos fiéis, a confiarmos e a descansarmos em Deus. Esse é o nosso chamado, para que a gente, confiando, aprendendo a depender da graça, a gente possa crescer nessa graça. A gente entende que precisamos santificar, mas precisamos santificar para alcançar a favor de Deus? Não. Para conhecer a Deus? Não. Para revelarmos Deus neste mundo. O propósito da nossa vida é revelarmos Deus neste mundo. De maneira que nas minhas relações eu consiga expressar as virtudes de Deus. Revelar sua misericórdia, revelar sua graça, revelar sua bondade, coisas que nós falhamos. A santificação é para isso, para a gente abandonar todos os nossos pensamentos naturais, a nossa forma de agir natural, a nossa, muitas vezes, a nossa maledicência, aquilo que a gente fala mal do outro. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, nem a vontade de Deus, e nem com revelar Cristo. Para que a gente aprenda a crescer nessa graça e revelar Cristo às pessoas. Nós precisamos fazer essa jornada. E o que a gente aprende? Que naquilo que que Elias falou, parte era verdadeira. Mas aquilo que era só é que não era verdadeira. Então Deus revela. E a gente entende que Deus governa. E Ele não está limitado a fazer aquilo que é espetacular. Muitas vezes Ele fala de forma muito simples, muito tranquila, como um sussurro. E o que a gente precisa entender? Deus não depende de um único homem, de um único ser humano. Ele usa o ser humano, qualquer um, de qualquer maneira, para cumprir o seu propósito. E a sua igreja, o seu povo, para revelar a sua glória. Aí então a gente percebe, por exemplo, que Elias, ao pensar que tudo estava concentrado dele, não estava. E aí Deus responde falando o que para ele? Designando pessoas para fazer aquilo que ele havia chamado. Aí ele usa Azael, Jeú, Eliseu. Azael era rei da Síria. Ele era judeu, ele era convertido? Não. Jeú? Não. Quem era? Só Eliseu. Está entendendo? É isso que a gente precisa compreender. Nós precisamos deixar a nossa limitação religiosa e achar que Deus usa somente alguns. Não é. E que somente usa a mim. Não é. Eu sou só um instrumento nisso para cumprir o propósito no plano eterno de Deus. E eu preciso ser fiel, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer para poder ser usado. É aquilo que Paulo nos chama para ser vasos de honra. Eu faço para ser esse vaso de honra. Eu sou fiel, eu procuro conhecer, compreender para ser usado como um vaso de honra. Mas Deus não está limitado a mim, porque o plano dele é muito maior do que eu. Por isso, Deus, que a gente precisa entender que ele preserva os seus eleitos, e quem nos preserva
É Ele, ninguém mais, tá? E não depende de nós, mas única e exclusivamente de sua vontade. O que a gente aprende? Mesmo que a gente tenha vitórias, a gente continua frágil, continua falhando, continua errando, continua revelando medo, como Elias revelou. E mais, a nossa perseverança, a nossa jornada, não depende de nós. Depende de aprendermos a andar debaixo da graça de Deus. É um processo em que a gente aprende a andar debaixo da graça de Deus. Santidade não elimina a limitação emocional, nem física e muito menos espiritual. A santidade é para revelarmos Deus, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, porque mesmo quando a gente comete falhas e erros e pecado, nós nos arrependemos e pedimos perdão para Deus e para as pessoas. Isso faz parte da nossa jornada. A nossa percepção nunca traduz a realidade daquilo que Deus tem, que é limitada. A nossa, a de Deus não. O que a gente precisa entender é que Deus governa por sua providência. Roberto. Tanto de forma extraordinária, coisas excepcionais, como pelo dia a dia. As coisas comuns do dia a dia, usando pessoas do dia a dia, para comunicar sua vontade, para falar da sua vontade, para revelar a sua vontade, e que a gente precisa estar ligado em Deus e na sua vontade. Que a gente nunca pode esquecer. A obra é de Deus e continuará conosco ou com muitos outros. Mas a obra é dele. É ele quem faz a obra. Eu posso fazer parte deste processo. Se eu me preparo para isso, como Paulo nos chama para nos prepararmos para isso. Mas as lutas, os problemas, as fragilidades, o cansaço, a dificuldade, a gente vai ter. O que eu posso fazer? Descansar em Deus, renovar e continuar a jornada. Só não posso desistir. Por quê? Porque o Senhor é quem mantém o remanescente fiel, pessoas que são fiéis. É Ele quem sustenta, é Ele quem mantém. E o que a gente precisa aprender é fazer parte disso andando debaixo da sua graça, porque se Ele nos escolheu, nos deu o entendimento da salvação pela graça, do seu amor, da sua misericórdia, Ele só quer que a gente continue a viver debaixo dessa graça, dependendo inteiramente da graça. Por isso, quando passarmos por medo, cansaço ou sensação de fracasso diante do que a gente está fazendo, o que a gente precisa lembrar? Deus continua no controle e Ele governa tudo de forma soberana. Não interpretarmos a realidade pelas circunstâncias que a gente está vivendo. Nós precisamos aprender a olhar segundo a perspectiva de Deus, de que Ele está no controle. Ele é o Senhor soberano, Ele conduz tudo isso. E se a gente aprende a olhar a história desta maneira, você vê a mão de Deus operando apesar da nossa maldade humana. E assim é com a igreja, assim foi com o início da igreja, com a expansão da igreja. Ele transformando toda a maldade em mais bênção, em mais graça, em mais amor, expandindo a igreja, fazendo a igreja crescer, apesar de nós. Apesar de Pedro, de Paulo no início, de tudo que fizeram. Pois a obra de Deus não depende de nós. Não é exclusivamente de nós. Nós não somos como diz, a cereja do bolo. A gente precisa lembrar, não sou a cereja do bolo. Preciso confiar na soberania de Deus. Os resultados, que a gente precisa entender. Se tem resultado, não quer dizer que Deus está fazendo. Se eu olho esses resultados na perspectiva humana, pode ser que Deus não esteja fazendo. E se não tem resultado, não quer dizer também que Deus não está fazendo. O que eu preciso aprender? Confiar em Deus. Cumprir o meu papel no mundo. Qual é? Revelar Cristo. Amadurecer, revelar Cristo. Santificar cada vez mais, deixar as obras das trevas, abandonar o pecado, revelar Cristo. Só isso. Não existe outra coisa. Pois é Ele quem sustenta, é Ele quem preserva e cumpre os seus propósitos em qualquer época. Foi na antiguidade, nosso passado, é no nosso tempo presente, apesar da situação que vivemos, e será para frente até a volta do Senhor, quando nós participaremos do seu reino e da sua glória. Nós crescemos na fé quando a gente aprende a confiar e a
depender de Deus andando debaixo da sua graça. Quanto mais a gente aprende a depender da graça e andar debaixo dessa graça, mais daremos passos largos rumo àquilo que seja, cumprimos o nosso papel neste mundo. Amém? Pense sobre isso, reflita sobre isso, fale com Deus, ore no tempo em que a gente vai estar cantando e depois a gente vai, com vocês, encerrar fazendo uma oração. Amém?